ele faz, de onde ele veio, né? Então, vamos iniciar aí. Vamos lá, vamos bater esse papo. Ô Genésio, você estava falando para mim, gostaria que você, na verdade, primeiramente, vamos apresentar o Genésio, né? É o Genésio, é da família Seidel, a gente estava conversando aqui se tu tinha familiares ou parentes aqui em Quatro Pontos. Eu gostaria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória enquanto pessoa e também enquanto profissional. Bem, a minha família toda é de Marechal Cândido Rondão. Meus pais vieram do Rio Grande do Sul, são imigrantes, né? Da região de Lajeado, então uma região lá do extremo sul. E vieram para cá na década de 60, já em Marechal Cândido Rondão, viveram praticamente toda a vida como agricultores, criadores de vaca de leite, suínos, aves, e baseados principalmente na atividade agrícola. E nós, então, fomos 4 irmãos e uma irmã, né? Nessa trajetória, a minha mãe nos deixou, né, em 2012. Também perdi um irmão por acidente, alguns anos atrás, e uma irmã por doença de câncer de mama, né? Então hoje somos em 3 irmãos ainda. Meu pai é vivo. Meu pai não é mais agricultor hoje, está com 84 anos. Vive na cidade, vive muito bem, um meninão que eu falo, né? Que legal. Não larga a atividade, tem as atividades dele lá. E continua ativo. Continua bem ativo, graças a Deus. É o que a gente espera um dia também, chegar lá com essa idade e ter uma saúde e ter uma qualidade de vida boa também, né? Que bacana. Então dá para perceber que você começou a ter esse gosto aí pelo campo, pelos animais também, né? Já na mais tenra idade, né? Junto com seus familiares ali. Exatamente. Como se diz, as crianças de uns tempos atrás, elas tinham uma vida diferente. A diversão às vezes era ajudar o pai e a mãe, era estar na lavoura, capinando, tirando leite, tratando os bichinhos, né? Uhum. A gente se divertia de outras formas. Hoje as crianças não têm mais nem noção de como é essa vida no campo, né? É verdade. Hoje é tudo muito tecnológico, tudo digital, e a tendência é que cada vez mais isso aconteça, né? O e que essa é uma qualidade pena, né? de vida, infelizmente, não volta mais, né? É verdade, o que é uma pena. Eu acho que as pessoas aí viviam muito melhor no passado, viu? Exatamente. Em termos de qualidade de vida, né? Hoje com as tecnologias é tudo muito acelerado. Bom, Genésio, e a sua vida profissional, como que ela começou? Conte um pouquinho sobre ela. Bem, por ter uma vida no campo, uma vida de agricultor, então bem cedo veio a paixão pela agricultura, pelo campo, pelas plantas, pelos animais e tudo mais. Então é uma vida que meu pai sempre falava assim: o dia que você crescer, você vai ser prefeito ou você vai ser agrônomo. Olha só. Né? Foi pro lado da política ou não? Não. Não. Nunca gostou? Não simpatizo muito. Não se identificou? Não me Tem que identifiquei. gostar, né? Tem que gostar, exatamente. Exatamente. E você tá na área que você gosta, então... Exatamente. Aí, por alguns anos, até eu terminei meu 2º grau, né, com a dificuldade que tinha no campo, até questão de locomoção para chegar até na cidade de Marechal, que a gente vivia no interior. Onde vocês moravam lá no interior? Na vila de Guiporã. Em Guiporã. No caminho para Pato Bragado. De Guiporã mais 3,5 km. Olha só. A gente ia de bicicleta, né? Uhum. Para estudar. Às vezes em dia de chuva, em dia de frio, né? Mas a gente tava lá, né? Era o que a gente tinha para fazer. E almejava sempre estudar, porque meus irmãos estudaram, né? Tanto é que todos têm a sua profissão hoje, né? Você tinha ele como exemplos. Tinha eles como exemplos, né? E como tinha ficado como o último homem da casa, então minha mãe sempre falava: você vai ficar e vai ajudar a tocar as coisas, né? Na época tinha bastante vaca de leite, tinha criação de suínos, plantava bastante lavoura. Na época, quase 70 alqueires de terra que plantava, né? Tem terra própria arrendada. Mas com o passar dos anos veio a construção da usina de Itaipu, né? Então vieram junto algumas frustrações de safra, anos de seca, anos de calor, geada no inverno, e a dificuldade que a gente tinha no campo sofria muito, né? Uhum. Então anos de perda, de produção também, e em alguns momentos também de não falta de recurso, mas de dificuldade financeira, em alguns momentos. Até que um belo dia minha mãe me falou assim: olha, meu filho, você está aqui sofrendo no campo, né? A gente não acredita que vá ter uma grande viabilidade de ficar aqui. O pai e a mãe estão ficando velhos já, né? Minha mãe já tinha alguns problemas de saúde, meu pai também já tinha passado por
alguns problemas de saúde. E o pai e a mãe conversaram e hoje eu estou conversando com você para você voltar a estudar. Né? Olha só, a visão da mãe, né? Isso depois de já mais de 3 anos em casa, de terminado o 2º grau, né? De já formado uma opinião de ser agricultor, né? Aí eu falei, mas mãe, veja bem, depois de 3 anos, quase 4 anos em casa, de que forma a senhora espera que eu possa fazer um vestibular? Não tinha muito recurso, tinha que ser na universidade pública. E se fosse para fazer alguma coisa que me interessasse, tinha que ser agronomia. Na época, a UniOS tinha o curso de agronomia em Marechal, um dos mais bem conceituados do Brasil. E a busca pelo curso de agronomia era muito grande. Aí eu lembro que quando eu fui fazer a inscrição para o curso, era na base de 16 ou 17 candidatos para cada vaga. Era bem concorrido. Era bem concorrido mesmo. Sem ter um cursinho, sem ter nada, sem recurso praticamente para pagar um cursinho. Estando lá no mês de setembro, véspera de plantio de lavoura, já de novo, né? E fazer um vestibular no final do ano, sem nenhum preparo, sem nenhum cursinho e tal. E aí a minha mãe falou uma coisa que eu nunca me esqueço, né? Ela falou, meu filho, eu conheço a tua capacidade, eu sei que você é capaz. E você vai conseguir. Né? Então, cara, parece que passa um filme na nossa cabeça, né? Minha mãe falando isso. E aí surgiu, por intermédio da prefeitura de Marechal Rondão, existia um telecursinho. Olha no só. Antigo Colégio Davi Carneiro. Hoje é ISEP Rondão, né? A sede do ISEP Rondão. E passava o curso lá, era um telão. Aquele telecurso da Globo, né? Uhum. Telecurso da Globo. E muitas pessoas frequentavam. Era uma arena, né? Onde é que você sentava, tinha mais de 200 pessoas lá dentro assistindo aquele telão. E eu me recordo muito bem que a gente ganhava passagem de ônibus pela prefeitura, mas para ter direito a essa passagem de ônibus você tinha que assinar a lista de presença. E essa lista de presença era liberada a partir das 20 horas. Né? Iniciava às 19 e às 20 horas passava a lista. Se você não assinasse a lista, você não tinha passagem para no outro dia voltar. Olha só. Era assim que funcionava, esse era o controle. E aí quando você olhava aquilo, a sala lotada, passava a lista, o pessoal assinava e sumia todo mundo. E a aula ia até as 10 da noite, até as 22. Sobrava 5, 6 pessoas e 200. E você era uma delas? E eu tava lá. Aí isso aconteceu vários dias em sequência, daí um dia eu olhei aquilo ali, falei assim, meu Deus. É aí que vem o quanto você acredita e quanto você tem fé nas coisas, né? Você precisa acreditar para essas coisas acontecerem, senão elas não acontecem. Então, curso tão corrido, tão difícil de passar. Vai ter centenas de pessoas que vão fazer esse concurso da UniOeste, né? Aí eu olhava assim, aqui tinha 200 pessoas, hoje tem 4, 5. Se todas essas pessoas estão tão empenhadas em não passar, porque vem só para assinar a lista, né? Então, deve ter uma vaga para mim também, né? Vou ter uma chance. Vou ter uma chance. Era né? meio lógico, né? Era meio lógico. Matemático o negócio. Era matemático. E graças a Deus, olha, tem coisas que a gente faz que é difícil de explicar, né? Eu entendia um pouco de inglês na época, né? Muito pouco de espanhol. E na hora de fazer a inscrição no vestibular tinha que escolher qual que era a língua estrangeira que você precisava, que você ia querer fazer lá no vestibular. E não sei porquê, nossa família é de origem alemã, né? Mas eu nunca tinha pego um papel que tivesse algo escrito em alemão. E veio as alternativas e a primeira que me ocorreu foi alemão, que fui lá e marquei um X no alemão. Sabe? Sem pensar. Sem pensar. Quando eu saí de lá, cheguei em casa, falei pra minha mãe, mãe, acho que eu me enganei. Eu acho que eu fiz um caca. Eu falei pra ela, como assim? Não, porque eu marquei alemão, mãe. Ela riu, sabe? Ela falou, nossa, que bom que você marcou alemão. Você entende tudo em alemão que nós falamos, né? Mas eu não falava alemão. Não sabia expressar. Não sabia conversar em alemão, entendia tudo. Mas nunca tinha lido. Aí meu pai trouxe, na época vinha uns jornais da Alemanha, que vinha por intermédio da igreja. Então a igreja evangélica ela tem a sede na Alemanha, então vinham os jornais.
peguei algum daqueles jornais e comecei a ler e achei interessante. Não era o Paulus Plada antigamente? Eu não lembro exatamente, assim, né? É, aqui em Quatro Pontos circulava antigamente, que era o meu bisavô, ele vinha dessa igreja e eles comercializavam, distribuíam aqui em Quatro Pontos, era esse jornal alemão aí. Era bem interessante, né? É. E foi ali o meu primeiro contato com uma escrita na língua alemã, né? E quando eu fiz o vestibular, eu olhei aquela prova de alemão, porque você recebe todas as línguas num catálogo, você tem que escolher aquela que você optou. Nossa, era um texto de 3 linhas, era como se fosse uma anedota, uma piada, uma coisa assim, né? E era interpretação de texto, marcar X, né? E era somatório, né? Você tinha que somar a pontuação lá. E gabaritei. Gabaritou o alemão? Gabaritei o alemão. Que incrível. E não tinha muito peso para agronomia, a língua estrangeira, para o curso de agronomia. Mas existe uma forma de avaliação que eles calculam a média geral de todos, e a média geral de todos tinha dado em torno de 30% da pontuação. Olha E só. quando você fica acima, ele tem um fator de multiplicação, quando você fica acima da média, né? Interessante, meio que decisivo. Foi decisivo, com Olha certeza. só, no seu caso foi decisivo. Foi decisivo. E graças a Deus foi muito bem colocado, né? Eu lembro que na época eu fiquei em 14º lugar geral da Unioeste. Nossa, que bacana, hein? 14º lugar. Então é uma coisa que ficou gravada na minha cabeça, né? E eu coloquei assim que pela dificuldade que a gente tinha na época, né? Que o empenho valia a pena, né? Valia a pena. Valia a pena. Olha que bonito, viu, Genésio? O protagonista ele tem esse objetivo, né? Que é extrair através das entrevistas histórias que inspiram e que motivam. Histórias estas que muitas vezes são desafiadoras, como a sua. Você estava 3, 4 anos lá trabalhando, né? Não almejava sair de casa e tudo mais, e de repente tua mãe, visionária, viu que de repente o futuro não ia ser promissor para você, decidiu te sugerir um vestibular, né? Aí você colocou fé, colocou dedicação, empenho, estudou, conseguiu passar e ficou entre os melhores aí da Unioeste na época, né? Parabéns, que história bonita, que sirva de lição aí para as pessoas que estão nos ouvindo, porque muitas vezes os jovens estão aí e não acreditam, né? No Exatamente. potencial que eles têm. Potencial todo mundo tem, basta a gente querer. Eu acho que essa é a grande sacada, né? E após isso, Genésio, como você chegou na Copagril? Vamos dar um salto. Bom, concluindo o curso de agronomia, eu sempre fui muito empenhado, fiz muitos trabalhos, tive várias publicações em revistas, artigos, muitos, né? Fazia muito trabalho para o pessoal do mestrado, né? Era o que me mantia na faculdade, porque não tinha como trabalhar, né? Você fazia trabalho para o pessoal do mestrado? Fazia. É mesmo? E eles te pagavam para você poder ter uma graninha? Para eu pagar a república, para pagar alimentação, para pagar o dinheiro, para ter dinheiro para ir nos congressos, né? Que na área da agronomia tem muitos congressos a nível do Brasil, né? Congresso de Ciência do Solo, de Fertilidade, tinha vários, né? E tudo gera custo, né? Então você tem que ter dinheiro. E a gente conseguiu se elevar, consegui bolsa na Unioeste também. E na época eu tinha um estágio obrigatório no curso de agronomia. E eu fiz esse estágio na Copagril, foi no 4º ano, do 4º para o 5º ano que eu fiz isso. Mas não tinha intuito nenhum de trabalhar. Eu estava praticamente já com o mestrado já encaixado em São Paulo, na Unesp de Jaboticabal, com um dos melhores professores, né? Já com bolsa garantida. Você tem mestrado, então? Não, eu acabei não fazendo não mestrado. Fazendo? Não, acabei não fazendo. Eu recebi o convite, e imagine você, numa quinta-feira, segunda-feira já passagem comprada para ir para São Paulo, para conhecer a universidade, para conversar com o teu orientador, né? E na quinta-feira, no final da tarde, alguém te avisa assim, ó, ligaram lá da Copagril, que você fez estágio lá na Copagril, e você precisa ir lá. Daí eu imaginei assim, nossa, o que será que aconteceu? Alguma coisa ruim eu fiz, né? Não gostaram, vou ter que ir lá, vou ter que ver o que eu fiz, né? Alguma coisa errada aconteceu. Aí não tinha como ir, né? Já expediente fechado, daí na sexta-feira de manhã eu fui lá. Aí me encaminharam pro administrativo, ninguém sabia o que era. Aí uma secretária falou, não, senta aqui que, imagina, molecão de camisa regata, chinelo havaianas e bermuda, né? Chegar lá na Copagril, a secretária do presidente, né? E eu não sabia nem quem que era a menina lá que estava atendendo. Ela falou, você senta um pouco aqui que já vão te chamar. Beleza, né?
Aí de repente a moça falou, vem cá, vem comigo. Fui entrando assim, uma sala bem chique, uma mesa enorme. Aí lembro como se fosse hoje, daí o vice-presidente da Copagril. Eu conhecia ele, mas não sabia o que ele era da Copagril na época. Como era o nome dele? Era seu Adelar Bort, Adelar Bort. que tinha a loja NIP em Porto Mendes antigamente, né? Foi esse cara que me contratou. Então, e eu jogava muito futebol na época, né? E a gente jogava por Iguiporã contra Porto Mendes, e ele tinha um time lá que ele patrocinava, né? E daí ele falou assim pra mim, você me conhece? Você sabe quem que eu sou? Eu falei, sim, você é o cara da loja NIP. Você tem um time lá que nós sempre jogamos contra vocês. Nós sempre ganhamos de vocês. Ganhamos de vocês. Aí ele riu, ele falou, é você mesmo que sempre fazia os gols no nosso time lá. É. Mas é uma história legal de se lembrar, né? Que legal. Aí ele falou assim, pois é, você fez estágio na Copagril e foi recomendado, né, na época lá o chefe dos agrônomos era seu Edmar Oswald, né? Ele e o Carlão Pressler eram os dois que comandavam lá. E foi recomendado e segunda-feira você começa a trabalhar na Copagril. Olhei para ele assim, falei, mas como assim? Daí ele falou, e o negócio é o seguinte, isso era umas 2h da tarde, por aí, né? Ele falou, eu preciso saber isso agora, porque senão eu vou chamar outro. Tu já pensou, rapaz? E o teu mestrado ali, batendo na trave? Batendo na trave. Aí passou um filme na minha cabeça. Como é que foi pra você tomar essa decisão, Genésio? Cara, foi um filme que passou de toda a vida na minha cabeça, pensando nas dificuldades que eu passei, né, nas necessidades, no que eu gostaria de ter feito e não fiz, né? Talvez era a hora de descansar um pouco, esperar. Aí foi muito rápido na minha cabeça, assim, tomar a decisão. Pensei, não, vou trabalhar, fico 1 ano na Copagril e depois eu volto com tudo pro mestrado e doutorado. Né? Aí já se passaram 21 anos, né, dessa tomada de decisão. Mas nada que eu venha me arrepender. 21 anos, então, que você tomou a decisão, permaneceu na Copagril e continua até hoje. Exatamente. E você começou ali na sede? Eu comecei na sede, para ter uma experiência inicial junto com outros profissionais da área da agronomia, para pegar um pouco de experiência também. E era para ficar pelo menos 1 ano na sede aprendendo, né? Mas aí teve um probleminha na unidade de Mercedes, o profissional que estava lá foi dispensado e simplesmente da noite pro dia falaram assim, ó, segunda-feira você vai para Mercedes. Eu fiquei, acho que 30 dias na sede, não mais que isso. Foi muito rápido, sabe? Parece que as coisas na minha vida nunca teve muito tempo de pensar para tomar uma decisão. Foi tudo muito acelerado mesmo, né? Foi tudo muito acelerado, foi muito rápido. 30 dias apenas ali, estava conseguindo conquistar uma experiência e já foi transferido para Mercedes. Exatamente. E em Mercedes eu fiquei 6 ou 7 anos em Mercedes. Iniciamos um projeto lá de tecnologia de aplicação de defensivos. Me tornei instrutor nessa área, né? Criamos um treinamento na época para produtores. Praticamente todas as unidades da Copagril do Paraná foram beneficiadas com o treinamento, né? Que vocês criaram. Que nós criamos na época, né? Que legal. É um projeto de bastante sucesso. Tanto é que é um projeto de aplicação de defensivos com baixo volume de cauda, né? Muitos produtores daqui de Quatro Pontes adotam até hoje, de todas as regiões, né? Então, eu digo assim, um projeto de sucesso é aquele que você inicia e ele continua por conta. Ele tem continuidade, né? Ele tem continuidade por conta. Esse é o sucesso do projeto. Que bacana. E de Mercedes, daí você veio para cá? Aí, por ter me tornado protagonista do projeto de aplicação de defensivos, do treinamento, me transferiram para a sede, em Marechal Rondão. E para estar mais próximo também, por estar no centro, e a condição também na sede era um pouco melhor para trabalhar nessa área. E aí 2 anos depois, 3 anos depois, surgiu a oportunidade, né, o convite para vir trabalhar em Quatro Pontes. Isso foi em janeiro de 2012. Janeiro de 2012. E a Copagril aqui já existia, Genésio? A Copagril foi aberta aqui em 2001. 2001. Então a loja agropecuária Copagril tem 23 anos. Exatamente. Aqui em Quatro Pontes.
2001 foi aberto aqui, a antiga marmoraria, né? Onde é que era a marmoraria? Eu lembro, era ali quase no finalzinho da avenida, né? Exatamente. Ali onde é que tem a marmoraria, Casa do Mármore é o nome dela. Isso. Ali era a Copagril, Ali né? era a Copagril. Né? Que legal. Era um local que na época era alocado, não era da Copagril, a gente pagava aluguel lá. E aos poucos a gente percebeu que o local ficou pequeno, né? A falta de espaço. E decidiu, então, a diretoria tomou a decisão de adquirir uma área e construir um prédio novo, né? Que é onde está hoje. Que é onde está hoje. E isso foi em meados de que ano, você lembra? 2014. 2014. Então tem 10 anos já a Copagril ali? 10 anos já. Rapaz, passa rápido, hein? Passa muito rápido. E aí você veio para cá e começou a fazer a gestão da Copagril, enquanto gerente. Exatamente. Em 2012 já vim como gerente para Quatro Pontos. Que show. E como é que está a Copagril hoje aqui em Quatro Pontos? O que vocês oportunizam e oferecem lá? A Copagril, ela é uma empresa muito grande hoje, a nível de Paraná e Mato Grosso do Sul. Tem diversas atividades, né? E a missão principal da Copagril é fomentar a produção de alimentos, também comercializar insumos, equipamentos e tudo mais, né? E ela almeja como prioridade se tornar uma das referências no agronegócio. Ela tem um cunho social muito grande também. Onde a Copagril está presente, ela apoia muito as questões sociais. A questão da cooperação, por ser uma cooperativa, ela já tem esse cunho social. Então ela apoia diversas atividades, apoia esporte, tem projetos de esporte, tem projetos para os jovens, que é os clubes de jovens, comitês, né? Os comitês de jovens, comitês de mulheres também, né? Os clubes femininos. Assim como vem apoiando, hoje tem o projeto de vôlei gigante também, para da terceira idade, da melhor idade, né? Copagril apoia também essa modalidade. E até vem patrocinando várias atividades dentro do esporte. Inclusive, aqui do município, dos jogadores, dos veteranos, vamos falar assim, né? Da prefeitura, que ano passado foram jogar, acho que no litoral, né? Teve jogos lá da terceira idade. E a Copagril ajudou a patrocinar os uniformes, né? Legal. Os agasalhos, né? Uhum. Então ela está sempre presente. Os GIDOS, se eu não me engano, os Jogos de Integração dos Idosos, lá em Guaratuba. Acho que eles vão todo fim de ano, né? Se não me engano, foi isso. Exatamente. E temos diversos projetos hoje para auxiliar na questão da manutenção do jovem no campo, né? Uhum. Inclusive está em andamento um desses projetos, é um projeto muito bacana, que ele visa principalmente você fazer essa transição. A sucessão, sucessão familiar. Como é que você vê essa questão hoje, Ness? Porque, suponhamos, praticamente aconteceu contigo, né? Esse já é vamos colocar entre aspas, um problema. Um problema não, né? Mas é uma situação que já remontam anos, né? Você, de repente, dá continuidade ao que o pai e a mãe fizeram ou fazem, né? Exatamente. É a chamada sucessão. Como é que é a realidade aqui de Quatro Pontos? O jovem está ficando na propriedade? É uma dificuldade muito grande manter o jovem no campo. Os nossos jovens, eles têm uma visão, eles querem que as coisas aconteçam muito rápido, né? E parece que sempre precisa ter algo de novo. O novo encanta o jovem, né? Aquele modelo em que você segue um padrão e você sempre faz a mesma coisa não serve mais. Eles querem ter novidade. Eles querem ter novidade. E também não existe mais aquele cunho do trabalho, o trabalho braçal. Não existe mais isso. Hoje a tecnologia, tomou conta de tudo. Então você precisa estar inserido nesse meio, você precisa ter informação e você precisa ter disponibilidade dessa tecnologia para manter o jovem no campo. Tem que ser algo atrativo. E a Copagril tem tudo isso. Hoje nós estudam temos as tecnologias. Exatamente. Nós temos vários projetos aí de agricultura 5.0, né? Investimos bastante em inovação e investimos bastante nessa área social, tentando cravar essa possibilidade do jovem se manter no campo. Até porque amanhã depois, se o jovem não estiver na propriedade, nós não vamos ter ninguém mais morando lá, né? Exatamente. Produzindo. Exatamente. É um problema, né? E quando a gente analisa as nossas cidades, principalmente aqui do interior, cidades pequenas, o que mantém as cidades é a agricultura. É o que gera renda, é o que traz o dinheiro para as lojas, é o que movimenta o comércio, né?
Nós percebemos que passamos aí alguns anos com dificuldade climática, seca. 2021 teve uma seca muito forte aqui. Então, produtividade nossa foi muito afetada, a gente perdeu bastante mesmo. E o agricultor ele acaba se mantendo na atividade, mas ele acaba fechando um pouco a mão na questão de liberar esse recurso. Então ele deixa de ir numa loja comprar uma roupa nova, ele deixa de comprar uma máquina mais moderna, ele se mantém. E o que sente realmente é quem tem esses equipamentos, essas lojas, né? É eles que sentem a maior dificuldade. Quando tudo vai bem, na agricultura, a cidade também vai bem. E esse papel, a cooperativa tem visto como muito forte da integração. Então, muitas vezes você tem diversificação na lavoura. Além de ter o plantio de soja, milho, trigo, mandioca, entre outras culturas que se tem aqui, também se tem atividades de suínos, né, que acabam, às vezes, você tem uma seca, tem uma geada, você perde a lavoura, mas você tem o suíno que te dá uma renda. Tem a vaca de leite que te mantém, tem o peixe. Então, essas atividades, na integração no sistema, elas acabam fortalecendo a agricultura quando a lavoura vai mal. É uma espécie de compensação, né? Exatamente. Uma compensa o outro. Compensação. Que bacana. Genésio, estamos chegando aqui ao final, não parece, né? Mas, passou voando aqui o nosso quadro. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? A gente citou aqui essa questão dos jovens na agricultura, de repente, com toda essa história, toda essa bagagem. Desculpe perguntar, quantos anos tu tem? Mal lhe pergunte. 47. 47, tá jovem, né? Com ainda. toda essa história, né, bonita, né? De superação, de enfrentamento de desafios, de fé. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, tanto para os jovens e também para os agricultores, enfim, a todos que nos ouvem aqui no quadro Protagonistas. A mensagem que eu gostaria de deixar é no sentido de otimismo, principalmente otimismo. A gente passa por muitas dificuldades e muitas vezes a gente reclama que as coisas não estão boas, né? Veja a situação do nosso povo brasileiro lá do sul, Rio Grande do Sul, né? Verdade. Né? Quantos lares destruídos, quantas lavouras perdidas, né? É um processo de reconstrução. E a gente reclama às vezes que as coisas não estão boas, né? Reclama do governo, reclama dos preços, porque o milho não tem preço bom, porque a soja está ruim, que os insumos estão caros, né? Mas o papel da cooperativa nesse meio é fortalecer o agricultor. Quando não se coopera, se não existisse uma cooperativa aqui na nossa região, com certeza estaria tudo na mão de terceiros particulares. E esse processo cooperativo, ele faz com que tudo ande no lugar, no seu devido tempo. E os jovens, eles aos poucos eles vão entendendo que o sonho muitas vezes é você fazer uma faculdade e trabalhar num banco, trabalhar no Sicredi, no Banco do Brasil. É o sonho dos jovens, né? Mas muitas vezes não se imagina o que é a realidade lá dentro, né? Todo lugar você tem os seus afazeres, tem as suas obrigações e tem as suas metas, né? Em todo lugar você precisa vender alguma coisa. Você vende o teu tempo, você vende a tua vida. Então muitas vezes você fica aí 8 horas por dia se dedicando a uma empresa, né? E você chega em casa cansado, você esquece que tem uma família, você deixa os filhos do lado, filho quer brincar, pega o celular aqui, né? Então muitas vezes a consciência de um pai, né, não pensa um pouco também que o filho não às vezes quer um pouco de atenção, e a atenção que a gente está dando para ele talvez não é o que ele precisa, né? Talvez o início de tudo seja ali. E o jovem, aos poucos, ele vai entendendo que a vida na cidade não é uma vida tão simples, né? E o jovem que tem a oportunidade de se manter no campo, com certeza, eu sempre digo assim, a agricultura, por mais que ela seja difícil, ela nunca deixa ninguém passar fome. Porque você pode plantar tudo o que você precisa. Você pode plantar feijão, arroz, mandioca, ter frangos, ter carne, ter peixes. Então você depende pouco do comércio, né? E você pode ter ganhos. E quando bem conduzida, quando bem administrada, com certeza os ganhos são até melhores do que na cidade.
Às vezes um bom emprego, ele te dá um status, te dá uma posição na sociedade, né? Mas isso não garante que você tenha uma qualidade de vida. É verdade. E a qualidade de vida é o que é mais importante. A nossa saúde, a nossa família. A nossa família é uma cooperativa. Todos precisam ajudar, né? A mãe sempre falava assim, ajuda a lavar a louça, ajuda a limpar, varre o pátio, né? Quer ir jogar bola? Vai lá e limpa isso, né? Sempre no sistema de cooperação, né? Sempre cooperando. Né? Meio que obrigado, mas às vezes coopera para ganhar outra coisa, né? Então, todos têm o benefício. E esse é o cunho da cooperativa, né? Trabalhar para que todos tenham benefícios. Para que todos possam aproveitar o benefício que você tem, no geral, né? E a Copagriol é uma empresa que está aí desde a década de 70, né? Foi fundada em 1970. São vários anos que se passaram, né? E a Copagriol continua aqui, né? Firme e forte. Firme e forte. Querendo crescer, está expandindo, está crescendo, vai crescer muito e com certeza daqui a 10, 15, 20, 30 anos ela ainda vai estar aqui. Passam as pessoas e a empresa continua, né? E ela vai continuar cooperando. Que legal, vai continuar cooperando com a sociedade. Bonita mensagem, Genésio, quero te agradecer pela presença, por ter transmitido essa lição de vida aqui para nós, né? Que sirva de inspiração e motivação para as pessoas que nos assistiram, para os nossos queridos ouvintes também. Talvez algum assunto que a gente não tenha abordado, Genésio? Passou assim que você gostaria de enaltecer? Estamos com alguma promoção lá na Copagriol? Fazer o convite, pessoal, dar um pulinho lá, né? A nossa loja, ela está aberta ao público, né? Não é só para associado também não, né? Temos campanhas de minerais, campanha de insumos para a próxima safra agora de verão, de soja e milho. Muitos produtores já fizeram as suas reservas de insumos, mas alguns ainda estão um pouco indecisos quanto à questão do mercado, se vai subir, vai baixar o preço. O que você acha? É uma incógnita, né? Na verdade é uma incógnita. Eu diria assim, muitos me perguntam isso, né? Me perguntam, a soja vai subir, o milho vai subir, vai baixar, eu vendo, não vendo, né? Se a gente soubesse disso, não estaria trabalhando aqui, né? É verdade. Estaria trabalhando em muito difícil você outro saber, mercado. né? É muito difícil. Mas assim, a cooperativa ela sempre incentiva que o produtor faça o melhor negócio para o produtor, né? Para o produtor. E às vezes os momentos não parecem ser os melhores. Mas a gente precisa estudar isso. Para isso nós temos nosso quadro técnico, temos nossos vendedores, os colaboradores lá que estão lá para auxiliar. E nós temos uma área de apoio muito forte dentro da Copagriol. Nossos supervisores, nossos gerentes, superintendentes, que estão trazendo as informações a todo momento. Então a gente precisa estar antenado no mercado, o que acontece a todo momento. E hoje no Brasil a gente passa por momentos de bastante incerteza. Incerteza política, incerteza comercial, dólar econômica, dólar sobe, dólar baixa, aí dá uma chuvarada no Rio Grande, sobe o preço da soja, aí para de chover, cai o preço da soja, aí os Estados Unidos está plantando, aí os Estados Unidos está colhendo, né? Todas as notícias que você tem na mídia, a gente não tem certeza se são reais ou não, né? Mas elas acabam influenciando nas commodities, nos preços dos produtos, né? Aí tem uma guerra lá, do outro lado do mundo lá, e afeta o transporte marítimo. Então é um insumo, é um fertilizante que está vindo de navio. Que vai ficar mais caro. Que vai ficar mais caro. Aí ia descer lá no porto do Rio Grande, aí o porto está fechado por causa de enchente. Então vai ter que mudar a rota do navio, vai aumentar o custo. Então muitos produtos acabam atrasando a entrega também, né? Então o que a gente tenta evitar é que tenha problemas lá na frente. Muitas vezes espera até a última hora e acaba tendo problemas. Eu quero fazer o meu plantio lá no mês de setembro. E aí não chegou insumo ainda porque não comprou, né? É importante se precaver, né? Exatamente. Quando você previne isso, você já com antecedência, a empresa já está preparada para atender, né? E isso é um recado importante, né? Então, algumas principais cultivares de soja que se planta aqui na região, né? Não tem para todo mundo. Não tem como todo mundo plantar a mesma, que foi a campeã de produtividade, as que eles mais gostam. Não tem como, né? Vai ter para quem fizer primeiro, né? É disputado. Algumas já não tem mais. E assim é com tudo, né? Então, esse é um recado que a gente deixa, né? Sabemos que nos últimos anos tivemos alguns reveses com insumos, às vezes foram comprados em um momento que estava
com preço demasiadamente alto, e depois o preço da soja caiu, ficou difícil para pagar. Então o produtor ele tem medo também de fazer os negócios, né? E a gente precisa entregar segurança. Venham conversar e vamos trocar a melhor ideia, vamos atender da melhor forma possível. Tá aí então, o recado do nosso amigo Genésio, ele que é gerente da unidade Copagril, loja agropecuária Copagril, aqui do município de Quatro Pontes. É a loja que está aí há 23, 24 anos no município. O Genésio, 12 anos aqui na Copagril, né? Já é prata da nossa casa. Genésio, muito obrigado por ter trazido essa história bonita de vida e também de profissão, e que ela sirva aí, né, como exemplo para o pessoal que nos assistiu, nos acompanhou aqui no quadro Protagonistas. Obrigado, sucesso para vocês. Um abraço grandão lá, todo o pessoal da Copagril, que a gente deve estar ouvindo, vendo a gente por lá também. Exatamente, eu agradeço a oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes aí. Um abraço, Diego, bem forte aí para vocês também. E dizer que a Copagril está aberta para todos. Muito bem, agora 3h36. Obrigado novamente, Genésio. Esse é o nosso quadro Protagonistas, que vai ficando por aqui. A gente agradece aí a todos pela audiência, pelo carinho, pela companhia. Lembrando que o quadro Protagonistas é uma assinatura Acicoap com Rádio Tropical FM e leva o apoio do Sicredi e também do Cicobi, instituições financeiras que apoiam a classe empresarial do município de Quatro Pontes. O quadro Protagonistas retorna na próxima terça-feira às 3h da tarde. Na terça-feira às 3h da tarde. Um abraço grandão e até lá. Vocês acompanharam o Talk Show Protagonistas, um programa que enaltece a classe empresarial e empreendedora de Quatro Pontes com histórias visionárias, inspiradoras e que motivam. Porque quem empreende, empreende e conquista. Apoio Cultural, Sicredi, comprometidos com o fortalecimento empresarial. Cicobi, com parceiros que proporcionam mais progresso para a sua empresa. E Rádio Tropical.